Olá, amigos e amigas, novamente estamos aqui para continuarmos o nosso estudo da Bíblia. Nós estamos estudando os 10 mandamentos, a aliança de Deus com o seu povo, a aliança do povo com o seu Deus. Nós estamos lendo o capítulo 19 ao capítulo 24 do livro de Êxodo. Hoje, no nosso grupo de vivência, estamos vendo o 6º encontro. No 5º encontro, nós vimos quatro mandamentos. Primeiro, segundo, terceiro e o 4º mandamento. Hoje nós vamos ver os outros 6 mandamentos da lei de Deus. Palavra do Senhor. Estamos falando que o povo saiu do Egito, da escravidão, entraram no deserto, ao pé do Monte Sinai, uma grande celebração, a celebração da aliança de Deus com o povo. Na caminhada do povo, após essa saída, na memória do povo, na fé do povo, o povo todo ano fazia a renovação da aliança através da Páscoa. E aqui nós estamos vendo então que o povo peregrina em romaria. Nós estamos falando de uma grande celebração de peregrinação na romaria do povo do deserto ao Monte Sinai, fazendo memória da fé de Deus. No primeiro momento, os 10 mandamentos era palavras simples, era simplesmente palavras, muito simples. Com a caminhada, com o passar do tempo, os mandamentos então vai sendo restabelecidos e vai aumentando, porque eles vão entendendo e eles vão colocando mais regras para a observância dos mandamentos. É isso que nós estamos vendo também nesse nosso estudo. E principalmente aqui na página 40 nós temos o 6º encontro, mas na página 41, aprofundando a palavra, nós vamos ver um pouco isso, que os mandamentos ao decorrer da história foram sendo ampliados, acrescidos, principalmente o 1º e o 3º mandamento. Esses foram os mandamentos essenciais para a fé do povo, que é honrar a Deus e guardar o dia de Deus. Então, nesse sentido, os 10 mandamentos, no decorrer da história, ele vai sendo aperfeiçoados. No tempo de Jesus, existiam muitas regras sobre os mandamentos da lei de Deus. Por isso que alguém vai perguntar, qual é o maior dos mandamentos? Porque já existia muita interpretação, muito ensinamento sobre o mandamento, ao ponto que eles chegaram a 613 regras para a observância dos 10 mandamentos. Imagina, então a lei dizia que você pode pecar de 613 formas. E o povo então tinha muita dificuldade até de vivenciar plenamente o mandamento do amor de Deus. Aí Jesus vai estabelecer, então, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre tudo e teu irmão como a ti mesmo. Os 4 primeiros mandamentos referem-se a Deus. Nós vimos então, no encontro passado. Agora nós vamos começar a ver os mandamentos para com o irmão. E o 5º mandamento, então, da lei de Deus, diz não matar. Então já é um mandamento que você peca contra o irmão. E o mandamento principal do pecado social é o matar o irmão. Nós temos a história de Abel e Caim. Então ali entra o pecado da morte ou de matar. Nós vamos aqui vendo os mandamentos, nós estamos na página 41 do Aprofundando a Palavra e nós lemos então na Bíblia o capítulo 22 do 34 ao 40. O 5º mandamento, não matar, ele está lá no Êxodo 20, 13. No Egito, no tempo da casa da escravidão, no Império Egípcio, tudo era do faraó. Qualquer coisa que se contrariasse o faraó era risco de morte. Então o faraó mandava matar. Se nós lembramos, o Êxodo lá no início, o Moisés, para livrar o perigo dos hebreus se formar um exército contra o faraó manda matar todas as crianças. Imagina, todos os meninos.
Então, para ele era natural mandar matar. As parteiras tementes a Deus não obedecem ao faraó. Então, nós estamos vendo que o império, o sistema do faraó, não respeita a vida dos outros. Qualquer risco que tinha o sistema do faraó, então, era a morte para com os seus opositores. Nesse sentido que Deus chama Moisés, para libertar o povo desse sistema da escravidão. Quinto mandamento, então, não matarás. No sentido de que o povo, ao entrar agora no deserto, ao formar um novo sistema social com a fé em Deus, o Deus que liberta, eles vão entender, o nosso Deus é o Deus da vida. Nós não podemos matar o irmão, não matar ninguém. É proibido a morte nesse sistema que está começando pela fé do povo que saiu do Egito e caminhou com Moisés. Jesus também vai defender plenamente este mandamento da vida. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Ele manda não pegar arma e ele manda até mesmo amar aos inimigos, amar até os seus inimigos, o amor ao próximo. Ama a Deus sobre tudo, teu irmão como a ti mesmo. Então nós vemos a defesa da vida em Jesus. Podemos perguntar como é que nós defendemos este mandamento. Temos muitos de nós católicos, muitos cristãos que defendem pena de morte, por exemplo. Outros que defendem o aborto, ou que defendem os dois. Isso tudo vai contra o projeto de Deus. E tem alguns que defendem apenas contra o aborto, mas defendem pena de morte. Isso é contra o projeto de Deus. Não tem como ser cristão de meio termo. Aí é a defesa da vida, a vida plena, do nascer ao morrer, a morte natural. Isso é projeto de Deus e é isso que nós temos que defender. Do nascer ao morrer, a vida é de Deus e nós, como cristãos, temos que defender isso. Jesus morreu na cruz para dizer que a morte não pode vencer, por isso a ressurreição. E na cruz, inclusive, Jesus perdoa até os seus assassinos, no sentido de não ter vingança e ser totalmente contra a morte. E o quinto mandamento, então, não matar, está no centro, é o centro dos mandamentos. 10, nós temos 10 mandamentos, nós podemos falar que o nono e o 10º estão juntos, então vamos ter 9 mandamentos, e o quinto mandamento, que é o meio, é a defesa da vida. O sexto mandamento, não cometerás adultério, está lá no Êxodo 20, 14. O faraó tinha o poder sobre tudo. Se nós lermos lá também em 1 Samuel, quando o Samuel vai falar com Deus, porque o povo quer um rei. Tem lá o estatuto do rei, o direito do rei. Tudo é direito do rei, tudo é direito do faraó. As mulheres é entendida como propriedade ou do marido ou do pai, mas especialmente do rei. Então o rei pode fazer o que quiser. A concepção da organização dos judeus vem também de uma estrutura do mundo egípcio ou do mundo pagão, onde a estrutura hierárquica, onde o homem tem poder sobre a mulher. A mulher se torna um objeto. Para preservar a vida da mulher dentro do projeto de Deus, Moisés dá o mandamento, não cometerás adultério. O não cometerás adultério do sexto mandamento é tanto para o homem como para a mulher. A nossa sociedade ainda muito machista, estruturada nas concepções, então, daquele que não é bíblico, acha que a mulher tem menos direito do que os homens. E o homem pode, então, cometer adultério e a mulher não. Então, preservar o mandamento, mesmo no tempo de Jesus, os judeus não conseguiam viver esse mandamento. Muitos judeus cometiam adultério, os homens, e, no entanto, não tinha crime, não era crime nenhum para eles. Só se uma mulher cometesse adultério, aí sim ela sofria um castigo de pena de morte. Aquela mulher que é trazida para Jesus, quando eles tentam apedrejar, querendo que Jesus a condenasse, Jesus vai dizer, quem não tiver pecado, atire então a pedra, ou a primeira pedra. No sentido que Jesus está dizendo, mas cadê o homem que cometeu o adultério com ela? Por que ele também não está sendo acusado? Por que somente ela? Então Jesus está retomando aquilo que é o princípio do sexto mandamento.
O direito é para os dois. Por isso, lá, Jesus vai retomar também quando os apóstolos vêm falar do adultério que Moisés autorizou. Depois disso, para garantir o direito à vida da mulher, então o marido poderia dar uma carta de divórcio se não quisesse mais viver com a mulher. Até para ele não ficar cometendo adultério contra ela, ela estava livre do casamento. Mas Jesus vai dizer, por causa da dureza do coração humano que Moisés fez isso. Deus, no princípio, não fez. Isso não é plano de Deus, porque o homem deixa pai e mãe e vai unir-se à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então Jesus resgatou o direito da mulher e do matrimônio, e também é para os dois o pecado do adultério. Ao ponto que os discípulos perceberam, então é difícil viver em casamento. Nossa, se é desse jeito então, o direito para com a mulher no casamento, então quem que pode resistir? Chamaram a atenção dele. Jesus fala, não é fácil. Então muitos não vão conseguir. E muitos conseguem por causa do projeto de Deus. Olha que interessante Jesus retomando isso. O 7º mandamento é não furtar. Não furtar. Todos os mandamentos são orientações para a vida em comunidade. Para viver em comunidade dentro do projeto de Deus, um sistema diferente daquele que o faraó tinha ou que os reis impunham sobre o povo, então precisava viver plenamente esses mandamentos para dizer, vivemos junto de Deus ou cumprindo a vontade de Deus. Nós vemos hoje o sistema também político, o sistema financeiro, a questão da corrupção, do roubo. O que seria o roubo lá no sistema antes de Moisés ou quando está fazendo? O faraó era dono de tudo. O faraó se assistia a Deus e ele era dono de tudo. Então ele poderia tomar o que quisesse do povo. O rei Salomão, quando ele se tornou rei, ele colocou altos impostos sobre o povo. Ele cobrava, ele enriqueceu muito. Ao ponto que era 2.000 toneladas de ouro por ano que o povo tinha que pagar de imposto ao rei. Isso é roubo. Isso é uma forma forçada de tirar do povo. Nós estamos também, em nossos sistemas políticos, a gente percebe como que o povo é roubado no seu trabalho, no seu direito, na sua aposentadoria. Estamos aí prestes para a reforma da Previdência. Quem vai pagar por isso? É o povo. Isso é roubo. Isso é pecado contra o 7º mandamento. Enquanto os bancos, as grandes empresas, os grandes sistemas financeiros exploram, ganham muito dinheiro, o povo sofre. O povo tem que pagar por isso. Isso é roubo. E muitas vezes, pela corrupção, se legaliza esse roubo com sistemas financeiros, com alta taxa de juros, com sistemas financeiros do mundo todo, lavagem de dinheiro legalizada, inclusive por leis, que sustenta a corrupção e a indiferença entre o povo, os ricos e os pobres. Jesus também vai acusar aqueles que roubam. João Batista vai acusar aqueles que roubam, ao ponto que alguns que fazem experiência com Jesus, a exemplo de Levi, de Zaqueu, reconhecem que roubaram e iriam devolver. Então, não roubar, não furtar. Isso faz parte, então, do sistema opressor, o sistema que maquina contra o povo e contra o projeto de Deus. E por causa dos grandes que faz isso, os pequenos também ficam com vontade de fazer. Então sonham em se enriquecer. O sistema oferece possibilidades ou sonhos de enriquecimento que as pessoas sabem que não vai conseguir. Mas por causa disso, esse sonho de enriquecimento, o mundo acaba fazendo os furtos, os roubos no dia a dia, a violência, os crimes, por causa desse sistema que corrompe as pessoas e corrompe principalmente os seguidores de Jesus. Todos nós estamos sujeitos a fazer isso, que é o próprio grupo de Jesus tinha lá Judas que roubava. Jesus fala, o Evangelho diz que Judas cuidava da bolsa comum porque ele tinha interesse, ele roubava do grupo. E Jesus não era preocupado com o dinheiro. Sabia que era importante ter, mas o dinheiro era comunitário, existia o caixa comum que sustentava o grupo de Jesus. E muitas vezes Jesus vai acusar os ricos. Por isso é difícil um rico se salvar, entrar no reino de Deus, porque o rico coloca o princípio dele na sua riqueza. E muitas vezes, para continuar na sua riqueza, ele continua roubando ou cometendo a injustiça. Então, o 7º mandamento, não furtar. 8º mandamento, não levantar o falso testemunho.
não mentir. Para ter um sistema corrupto, um sistema opressor, um sistema injusto, a mentira é que causa tudo isso. Precisa da mentira para corromper. E muitas vezes a mentira mata o irmão porque você acusa, você levanta. Então, a mentira, para que a mentira possa, então, sobressair aos demais. Não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Este mandamento visa duas coisas: não imitar os corruptos e ter coragem de defender o irmão pobre no tribunal. E o segundo, lutar para criar uma nova maneira de administrar a justiça que possa garantir o direito de todos e impeça o falso testemunho. A Bíblia nos apresenta muitas pessoas que foram injuriadas por falso testemunho. Jesus foi condenado porque eles corromperam pessoas para vir mentir contra Jesus, dizer que Jesus incitava o povo contra César, contra Herodes, contra Pilatos, para poder ser condenado, que Jesus incitava o povo contra o templo. Jesus não incitou contra ninguém, Jesus simplesmente falava a verdade. Por isso que Jesus vai defender, a verdade vos libertará. Verdade é a oposição, então, de mentira. Mentira é a mãe da corrupção e da corrupção vai gerando todo tipo de pecado que vai nos afastando. Então, Jesus, ele veio, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade, e a verdade vos libertará. Então, o oitavo mandamento, não levantará falso testemunho, ou seja, não mentir. O nono e o 10º mandamento, então, juntos, é não desejar o que pertence ao próximo, não cobiçar as coisas nem a mulher do próximo. E aqui vem, então, a questão do desejo da ganância. E nós temos, então, a ganância nos grandes se manifesta no acúmulo de bens e de riqueza. E os pequenos, a ganância se manifesta no desejo de possuir as coisas. Nós vivemos tentado a esse desejo de possuir bens materiais, de estar melhor. E nós vemos então diante disso, da tentação de possuir, do desejo, aonde vem o roubo, vem a mentira, vem todos os outros. Então nós temos então essa inclinação da tentação. Jesus foi tentado. Eu te dou, o diabo prometeu a Jesus, eu te dou todos os reinos da terra, eu te dou todo o poder, toda a riqueza. Olha a tentação do diabo a Jesus e todo momento nós estamos tentados a isso. Nós vemos hoje, então, o desejo que muitos têm de possuir riqueza e de acumular riqueza. E aí sempre alguém é explorado, como a gente estamos falando aqui. Né? Quantos direitos hoje o povo está perdendo? Desejos de possuir um bem melhor, mas outros que têm desejo de poder maior acabam, então, atrapalhando o povo. A riqueza é perigosa. Não que é ruim, mas é perigoso o desejo quando vem trazer o mal, quando prejudica o irmão. E nós hoje temos aí, então, em nossa sociedade, especialmente no Brasil, principalmente os povos indígenas com as suas terras, como são desejadas essa terra pelos grandes latifundiários, que mata, que explora o desejo de riqueza, que explora os meios naturais, as florestas, a água, tudo isso é o desejo de acumular a riqueza, que é de todos, que é nossa, que é do povo, que é o bem-estar mesmo do planeta. Nós, então, estamos aqui estudando os 10 mandamentos, a lei de Deus. Nós sugerimos que agora o próximo encontro, ou que você leia o capítulo 21, 22, 23 do Êxodo, porque o nosso próximo encontro já vai ser o 24, então nós vamos pular, mas leia em casa para entender, porque aqui agora é a explicação da vivência desses mandamentos. Então leia em casa o capítulo 21, 22 e 23, leia antes dos encontros, porque no próximo encontro nosso, nós já vamos ler o capítulo 23, versículo 20 ao 33, que é aonde nós vamos ouvir falar do anjo de Deus, que vem para ajudar o povo a entender melhor a vida em comunidade e a grande celebração da festa da Romaria aos pés
da Montanha Sagrada de Deus. Espero que você esteja gostando desses encontros, que esteja partilhando isso em grupo de vivência, esteja rezando a Bíblia. Se estiver gostando, então dê um ok, um clique aí no nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas, divulgue também o canal DA, o canal da Diocese de Apucarana. Deus abençoe a sua vida e os seus encontros. Até o próximo.